Aos amados do Senhor, bom dia, graça e paz. Nesta manhã, nós temos a oportunidade e o privilégio de cultuarmos ao nosso Deus, Deus santo e maravilhoso. Nesse dia que o Senhor fez para a adoração, para a pregação da palavra, para que os crentes pudessem se achegar a Ele de forma especial, para adorá-lo, para cantar louvores e ouvir a sua voz através da pregação da palavra. Nós temos nessa manhã, em nossas casas, apesar da distância, o privilégio de nos colocarmos diante do Senhor, cantando louvores com toda a alegria do nosso coração, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande e maravilhoso. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 98. E nós vamos ler o versículo de número 1 deste Salmo. Salmo de número 98, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Parece estranho dizer que nós temos que cantar ao Senhor um cântico novo porque Ele tem feito maravilhas diante de uma situação e de uma circunstância em que o mundo está completamente desesperado e não enxerga as maravilhas do Senhor. Mas os crentes, aqueles que servem verdadeiramente ao Deus da aliança, ao Senhor, como aparece aí em nossas Bíblias, é aqueles que podem dizer que têm em seu coração uma linda melodia, que podem cantar porque têm plena paz, gozo e alegria. Nós vamos cantar o hino de número 104. E se você puder, se coloque de pé na sua casa, cante a plenos pulmões com toda a força, dizendo que você tem em seu coração a paz e alegria desse Deus poderoso e grandioso, que possamos cantar um cântico novo nessa manhã. Louvemos ao Senhor.
Aleluia. Feliz sempre cantaremos a esse Deus. Irmãos, esse é o momento em que nós temos de nos colocar diante do Senhor em oração. Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar ao nosso Senhor, confessando os nossos pecados e colocando também a nossa gratidão diante do Senhor, pelo perdão dos pecados e pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado durante toda essa semana e ao longo de toda a nossa vida. Oremos. Deus Santo, Pai de misericórdia, Senhor Deus grande e todo-poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus providente, Deus que tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Nós reconhecemos, ó Pai, a Tua glória, a Tua onipresença, a Tua onipotência. Reconhecemos, ó Pai, de que a Tua santidade não pode ser comparada a absolutamente nada. E exatamente porque reconhecemos isso, Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, confessando as nossas faltas e as nossas falhas. E queremos pedir perdão ao Senhor, ó Pai, pelos nossos pecados. Pecados, ó Pai, que nos afastam do Senhor. Pecados, ó Pai, que nos colocam longe do Senhor. Pecados, ó Pai, que nos traz o sofrimento e a dor. Confessamos, ó Pai, a nossa negligência na fidelidade à Tua palavra. Reconhecemos, ó Pai, que temos sido infiéis ao Senhor e à Tua palavra. Temos sido negligentes com as nossas atividades devocionais. Temos sido negligentes, Senhor Deus, na adoração. Temos sido negligentes no cumprimento da Tua lei e da Tua palavra. Temos pecado, Senhor Deus, pelas nossas ações. Temos pensado coisas que não devem. Temos sido omissos naquilo que deveríamos fazer. Por isso colocamos diante do Senhor e confessamos os nossos pecados, clamando ao Senhor, ó Pai, pela Tua misericórdia. Não dê a nós, ó Pai, aquilo que nós merecemos. Derrama a Tua graça sobre nós, ó Pai. Não por causa dos nossos méritos, não há valor nenhum em nós que não seja o valor e os méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama, Senhor Deus, sobre nós o Teu perdão. Limpa-nos, nos purifica de todos os pecados que temos cometido. E não somente isso, nos faça, Senhor Deus, compreender, de modo que cada vez que formos pecar, possamos ver o quanto isso nos afasta do Senhor, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito nos freie de pecar contra o Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos incomode. Tire o nosso sono, Senhor Deus, por causa dos nossos pecados. Tire o nosso descanso por causa dos nossos pecados. Tire de nós a alegria provisória que o pecado possa dar. E que possamos, com grande tristeza, reconhecer que o que fazemos contra o Senhor é algo terrível. Mas encha-nos, ó Pai, da alegria de saber que a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcança. E desde já, ó Pai, nós agradecemos, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, cheio de misericórdia, um Deus que se aproxima de nós apesar de nós, um Deus que vem nos auxiliar e nos fazer compreender as nossas faltas e nossas falhas. Ó Pai, obrigado por isso. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem sido longânimo, assaz benigno em relação a nós. E a nossa gratidão, ó Pai, desde já, pelo perdão que o Senhor nos dá, pela manifestação da Tua graça em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, não somente pelo perdão, mas também pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Bênçãos, ó Pai, como essa de poder cultuar ao Senhor online. Bênção essa, Senhor Deus, que o Senhor nos dá, que nos permite lhe cultuar apesar desse distanciamento. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque temos ainda a liberdade em nosso país de poder cultuar ao Senhor, ainda que desta forma. Somos gratos ao Senhor pela preservação da saúde que o Senhor tem dado a nós, às nossas famílias. Somos gratos ao Senhor por essa tribulação, que nos faz compreender que estamos debaixo do Teu poder e da Tua autoridade.
Somos gratos ao Senhor, ó Pai, por momentos como esse, que nos leva para estar aos teus pés, clamando ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que derramou o precioso sangue para nos perdoar os pecados e nos dar a comunhão com o Senhor. No nome do Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo é quem oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o Evangelho que Mateus registra. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o relato de Mateus. Mateus, capítulo de número 6. E vamos ler do versículo de número 25 ao versículo de número 34. Um texto muito pertinente para os momentos em que estamos vivendo no nosso mundo. Mateus, capítulo de número 6, do versículo 25 ao versículo de número 34. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé? Porventura, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que palavra maravilhosa é essa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pregando no Sermão do Monte traz de que todo o cuidado e toda a preocupação que nós devemos ter, nós temos que colocar e depositar diante do Senhor. Não devemos estar ansiosos sobre coisa alguma. Irmãos, nós vamos louvar a esse Deus que nos sustenta. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos preserva. Vamos louvar a esse Deus que nos junta. Vamos louvar a esse Deus que diz que nós não devemos estar ansiosos, porque devemos descansar neles. Se coloque diante do Senhor, louve a esse Deus maravilhoso, cante com toda a alegria do seu ser a esse Deus que lhe sustenta, a esse Deus que cuida de você. Vamos louvar ao nosso Deus.
Louvado seja Deus que tem cuidado de nós. Irmãos, esse é o momento em que nós temos para ouvir a pregação da palavra. E talvez nós estejamos nos colocando para ouvir a palavra de uma maneira até desrespeitosa com a própria palavra. Por isso eu quero exortar os irmãos a se colocarem numa postura adequada, a atenção para aquilo que será pregado. Por favor, meus irmãos, não nos coloquemos para ouvir a pregação da palavra como quem ouve qualquer outra coisa, mas que toda a nossa atenção, todo o nosso olhar seja para aquilo que está sendo pregado e para as Escrituras, de modo que o Senhor mesmo possa falar conosco, falar aos nossos corações, que possamos ser edificados pela palavra do nosso Deus. Ouviremos a pregação da palavra através do instrumento de Deus, reverendo Marcos André. Bom dia, meus irmãos, irmãs, a todos aqueles que nos assistem de casa, também o pequeno grupo que está aqui na igreja para podermos viabilizar a transmissão do culto desta manhã. Uma combinação de apenas 3 elementos: insubmissão, orgulho e ansiedade pode levar qualquer pessoa a sucumbir diante ele vai observar esses passos e vai nos afligir ainda mais. Se quisermos vencer as provações, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, debaixo da sua potente mão, porque Ele, a seu tempo, nos exaltará. E é sobre isso que nós iremos tratar neste sermão de hoje pela manhã. E nós faremos isso a partir da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11, que nós encontramos o seguinte. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11, nos diz o seguinte a palavra: Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outrocina o trato de uns para com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por esta manhã. A manhã desse dia, que é o dia do Senhor. O dia em que nós separamos exclusivamente para o louvor da Tua glória. O dia no qual nós suspendemos as nossas atividades
de casa, profissionais, estudantis, e nos voltamos e caminhamos para a casa do Senhor. Mas, infelizmente, devido àquilo que nós temos vivido nos últimos dias, essa vinda para a casa do Senhor tem sido impedida por um pouco de tempo. Mas o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos concedeu a tecnologia, a fim de que nós pudéssemos, então, cultuar ao Senhor, pudéssemos ouvir a palavra do Senhor, a qual nós pedimos que seja poderosa nas nossas vidas nessa manhã, nos confrontando naquilo que temos necessidade de melhorar e nos consolando nas nossas aflições. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, escrita pelo apóstolo Pedro, o mais destacado de todos os apóstolos do colégio apostólico inicial. Esta epístola foi escrita entre os anos de 60 a 68 e ela tinha como propósito exatamente encorajar os eleitos que estavam forasteiros na dispersão em 5 localidades, como nos diz ao início dessa epístola, localidades essas que estavam na Ásia Menor, ou seja, era Ponto, Galácia, Capadócia, a Ásia e a Bitínia. Portanto, aos cristãos que estavam espalhados nessas regiões, essa epístola ela é primariamente dirigida. E estes irmãos espalhados nessas regiões, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam também confusos e precisavam, portanto, receberem uma admoestação a fim de permanecerem firmes na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos destacar nessa epístola 5 verdades fundamentais. A primeira é que só os verdadeiros cristãos podem experimentar a salvação de Deus através de Cristo Jesus e mais ninguém, absolutamente ninguém. A segunda verdade fundamental é que a vida cristã ela é formada de grandes privilégios, inauditos privilégios, mas também ele exige dos crentes responsabilidades que devem ser exercidas no dia a dia da vida cristã. Uma terceira verdade fundamental: como Deus é santo, os cristãos também devem buscar a santidade e com isso eles devem amarem-se uns aos outros, até porque esse é o segundo grande mandamento. E ao fazerem isso, eles devem buscar visando exatamente a honra e a glória de Deus. A quarta verdade fundamental é que existe um padrão a ser mantido que dita então os nossos relacionamentos, os relacionamentos interpessoais, quer seja com os domésticos da fé, quer seja com os ímpios, com os incrédulos, aqueles que estão fora do arraial de Deus. E o padrão, meus queridos irmãos, a ser seguido é exatamente o padrão de Cristo e não o padrão que é oferecido no mundo, mesmo que esse padrão esteja sobre nós como um rolo compressor. O nosso padrão a seguir é o de Cristo. E a quinta e última verdade fundamental é que os cristãos devem enfrentar o sofrimento como seguidores de Cristo, donde se conclui que devem buscar a perspectiva correta para esse enfrentamento. É a partir daí que isso deve acontecer, porque os sofrimentos, por certo, acontecerão, e eles aconteciam naquela época, acontecem hoje e acontecerão até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E quando o contexto desse texto, nós podemos nos debruçar para observar a respeito do sofrimento, nós podemos ver que desde o versículo 13 do capítulo 3 até o versículo 11 do capítulo 5, que nós estaremos abordando nesta manhã, nós vamos perceber que o apóstolo vai observar o relacionamento desse sofrimento que todos poderiam passar com o serviço cristão, e ele vai tratar isso em 4 grandes temas. O primeiro deles é que o sofrimento deve ser vivenciado por causa da retidão que nós deveremos seguir, ou seja, por conta do modo de vida que tem como padrão Jesus Cristo, o sofrimento deve nos acompanhar. Segunda coisa, que o sofrimento vivenciado também na nossa vida deve acontecer sempre que nós busquemos a glória de Deus. Nós devemos buscar a glória de Deus mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades. E ainda que esse sofrimento vivenciado com Cristo e por Cristo deve nos fazer exatamente felizes, mesmo em meio às dificuldades. E o quarto é que o sofrimento partilhado entre os mais experientes e os menos experientes devem, na verdade, nos unir e não nos afastar. É isso que nós veremos, então, na mensagem de hoje. Eu quero dar um tema a essa mensagem, que são exatamente os conselhos para vencer as provações que o apóstolo Pedro concede àquelas 5 igrejas daquelas 5 regiões. Eu quero destacar, em primeiro lugar, que é preciso humildade, é preciso confiança em Deus e é preciso tomar cuidado a fim de que nós possamos vencer essas provações. Observe, meus irmãos, que já no início desse capítulo 5, Pedro coloca diante dos seus leitores primários, ou seja, aqueles que estavam naquelas regiões, as dificuldades inerentes ao exercício do presbiterato. Ele trabalha os primeiros 4 versículos apontando exatamente essa perspectiva das dificuldades do exercício do presbiterato. Observe que tanto o versículo 1 do capítulo 5, como o versículo 5 do capítulo 5, quando ele vai iniciar um novo assunto, ele o faz em tom de exortação, tanto aos presbíteros quanto àqueles que faziam parte de uma ala mais jovem da igreja. Essa palavra aí, rogo, que no original é paracaléu e os seus derivados, pode ser sim traduzido como essa ideia, como foi feito aqui pela edição revista e atualizada, no sentido de rogar, mas esse não é aquele rogar no qual você se coloca submisso pedindo, por favor, não. Na verdade aqui o tom é de exortação, o tom é de ensino que ele vai fazer, em primeiro momento aos presbíteros e depois aos jovens. Grosso modo, meus queridos irmãos, nós podemos ver que existia uma certa tensão entre os presbíteros, que eram homens experientes, os anciões, e os mais jovens. Além disso, além desse sofrimento e de sabor vivenciado entre esses 2 grupos, agrega-se um sofrimento ainda maior, que era causado exatamente por conta da perseguição do Império Romano. Vocês devem estar lembrados, nós falamos que essa epístola foi escrita, até o intervalo é um tanto longo, de 8 anos, entre os anos 60 e 68, portanto, está se vivendo aqui exatamente o período do imperador Nero, um imperador romano terrível, e que, dando vazão à sua ideia de reconstruir Roma, de fazer Roma segundo aquilo que ele tinha na sua mente,
ele toca fogo na cidade e ele atribui a causa disso aos cristãos. Teriam sido os cristãos que haviam ateado fogo na cidade de Roma. Essa era a tese, ou foi o que foi difundido pelo próprio Nero. Então esse tempo foi um tempo de muita perseguição. Essa perseguição custou não somente a vida do próprio Pedro, mas também de Paulo. Segundo alguns historiadores, foi exatamente nesse período que eles foram martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E então houve muito sofrimento entre os cristãos. Bem, mas vamos voltar ao texto. Vamos voltar os nossos olhos para a exortação que Pedro faz aos jovens da igreja daquelas regiões, para exatamente ajudá-los a vencerem as provações daqueles dias que estavam também em tensão com a própria liderança da igreja. Em 5 versículos, Pedro então usa cerca de 6 imperativos nesses versículos. 6 imperativos, nos quais ele vai dizer que se aqueles irmãos, aqueles jovens quisessem vencer as provações, eles teriam que ser submissos, tanto aos mais velhos, como também no trato uns com os outros, e deveriam, portanto, serem humildes. E ele faz isso dando uma dupla razão para que aqueles jovens fossem humildes. A primeira razão era porque era a maior de todas, ou seja, Deus resiste ao soberbo. E a segunda razão era porque Deus concede a sua graça aos mais humildes. Em razão disso, em razão dessas verdades que foram colocadas, se eles quisessem vencer a aprovação, eles teriam que se humilhar diante de Deus. Por quê? Porque o orgulho e a soberba, elas precedem a queda, conforme nos diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Eles deveriam, portanto, esperar em Deus, serem humildes, e no tempo de Deus, no tempo oportuno, o Senhor os exaltaria. O Senhor os faria vencer as provações nas quais eles estavam inseridos. A fim, então, de vencer essas provações, os jovens que eram impetuosos por natureza, os jovens que eram insubmissos e demonstravam isso no conflito com a liderança da igreja, com os presbíteros da igreja, deveriam atentar para essas verdades. Porque na ânsia pela vitória, na ânsia por vencer a provação, na ânsia, quem sabe, por vencer uma discussão no meio da igreja, eles parecem que sentem que haveria uma demora na resolução desse problema. Então, usando as suas próprias forças, eles queriam resolver a questão. E talvez aqueles jovens estavam ansiosos demais. Eles estavam querendo a resolução pela sua própria força, pela sua estratégia, pelo seu poder, pela sua visão, diferente daqueles que eram mais velhos. Então isso faz com que Pedro exorte aqueles queridos filhos na fé, para que eles se colocassem as suas expectativas em Deus, e somente em Deus, porque Deus cuidava deles a todo momento. Não era, portanto, necessário que eles se arvorassem, quisessem resolver no braço. Não, eles precisavam descansar em Deus. E o apóstolo Pedro então lança uma advertência àqueles jovens, dizendo: vocês precisam serem sóbrios. Isso é, eles precisavam ser sensatos, vigilantes e não agirem como bêbados, principalmente por conta
de um feroz adversário que estava ao redor deles, rugindo qual leão, que era exatamente o diabo. E Pedro então trabalha essa perspectiva nele, dizendo que a ansiedade era a porta aberta para que o diabo penetrasse na vida deles e os levasse a uma completa derrota. Observe que, além dos problemas seculares, oriundos da perseguição, eles também estavam tendo problemas exatamente por conta dessa grande ansiedade. Eles estavam como que batendo cabeça, tendo problema uns com os outros. A única coisa que podiam fazer, portanto, era resistir ao diabo, não pelas suas próprias forças, mas através das forças de Cristo, que era concedida a eles através da fé que eles haviam recebido quando, a princípio, creram na mensagem do Evangelho. Afinal de contas, meus queridos irmãos, era preciso também que aquele jovem soubesse que eles não eram os únicos a sofrer pelo nome de Cristo. Porque muitas vezes nós pensamos assim também, e era de fato talvez o pensamento dele, que eram os únicos sofredores, mas Pedro chama a atenção deles para o fato de que muitas outras pessoas também estavam experimentando um sofrimento talvez maior do que o deles, e continuavam fiéis ao Senhor. Segunda coisa que eu quero destacar nessa manhã, dentro desse tema, conselhos para vencer a provação, era que era necessário também que eles glorificassem a Deus, mesmo em meio à provação. E como isso é difícil. Nós observamos, irmãos, que após exortar os jovens da igreja daquelas regiões, daquelas 5 regiões, que tinham contextos idênticos, com problemas idênticos de relacionamento com a própria liderança da igreja, bem como entre eles próprios, e sofrendo então, por um tempo breve, perseguições. Pedro agora vai instruí-los quanto à importância de glorificarem a Deus, mesmo em meio à provação. Mesmo em meio à ansiedade, quando ela toma de assalto o coração, toma de assalto o nosso ser, Pedro então instrui aqueles jovens que eles devem glorificar a Deus. Observe que o versículo 10 é iniciado pelo apóstolo Pedro com uma conjunção adversativa. Ou seja, aquilo que eles estavam tratando antes, que ele vinha tratando antes, como sendo dificuldades, ele então vai usar uma adversativa na qual ele apresentará um contraste entre as ações do diabo e as ações de Deus. Ele vai mostrar que o diabo, querendo tragar aqueles jovens, aquela igreja, aproveitando as brechas, ele tenta então destruir o povo, mas Pedro vai chamar aqui a atenção para o poder soberano de Deus manifestado em meio às provações, em meio às dificuldades. Pedro então usa essa conjunção adversativa ora para estabelecer de forma clara o que ele queria dizer, o que ele queria ensinar àqueles jovens. Ele chama então a atenção para o caso de que o Deus de toda graça, o Deus que é único, que é vivo e que é verdadeiro, o Deus da aliança, Ele mesmo, que havia escolhido um povo para si antes da fundação do mundo, havia separado um povo para si antes da fundação do mundo, e havia também chegado até aqueles jovens, até aquela igreja, através de Cristo Jesus, havia feito isso para a sua eterna glória. Em outras palavras, Pedro discorre sobre os aspectos pretéritos,
presentes e o futuro da nossa salvação. Ele vai tratar de aspectos que são objetivos da salvação, no qual ele demonstra, ele vai falar a respeito de Cristo, de Jesus, que cumprindo o estabelecido pela Trindade antes da fundação do mundo, no tempo e no espaço, ele vem e morre pelos eleitos de Deus. Mas ele também vai tratar dos aspectos subjetivos, ou seja, da aplicação da obra de Cristo no coração dos eleitos de Deus, que é feita exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Observe que Pedro não se preocupa em pintar um quadro bonito, um quadro belo, livre de problemas, livre de dificuldades para os seus leitores, como fazem, por exemplo, alguns que defendem a teologia da prosperidade ou da confissão positiva. Não, muito pelo contrário. Ele fala baseado nos ensinamentos do próprio Mestre Jesus Cristo, que havia dito para ele, Pedro, e também para os demais discípulos, que no mundo nós teríamos aflições. Observe que Pedro vai caminhar neste trilho proposto pelo Senhor Jesus, mas também ele vai caminhar naquilo que o próprio Paulo havia caminhado, havia escrito quando da sua epístola aos Romanos, dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Caminhando então para o fim da sua argumentação, Pedro vai utilizar-se de 4 verbos. Ele vai explicar o propósito de Deus com a aprovação dos seus eleitos, com aquilo que os seus eleitos experimentariam por um pouco tempo, por um breve tempo, principalmente se aqueles tempos fossem comparados com o tempo eterno que os crentes viverão em Cristo Jesus. Ele vai usar o primeiro verbo, que o objetivo de todas aquelas coisas era exatamente o aperfeiçoamento. Ele irá aperfeiçoar tudo aquilo que os crentes passariam sobre a face da terra, tudo aquilo que eles experimentariam nas suas vidas, visavam o aperfeiçoamento dos santos em Cristo. E observe o que diz o autor da Epístola aos Hebreus, falando a respeito do próprio sofrimento de Cristo. Quando diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado em glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzissem muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, se o autor da salvação deles, Jesus Cristo, foi aperfeiçoado pelo sofrimento, a ideia é que exatamente os seus discípulos também serão aperfeiçoados para a salvação, por meio do sofrimento. O segundo verbo que ele destaca, firmar. A ideia do apóstolo é que Deus os tornaria então a estes tais, por conta do sofrimento, firmes, estáveis, colocando os seus pés de forma altaneira, estável, os poria a salvo. O Senhor ainda os fortaleceria, tornando-os constante em meio à provação, e não como aqueles que vivem em busca de novidades, como que sendo levado pelos ventos de um lado para o outro. O terceiro verbo que ele usa é exatamente fortificar.
ele apela para os seus leitores, apresentando quem de fato é a força motriz, quem de fato é aquele que nos dá a força, de quem vem as nossas forças. O Senhor Deus os tornaria, então, fortes na fraqueza. Suas almas teriam verdadeira força em Deus. Ele estaria, então, na tribulação, provocando a força a essas pessoas. E o quarto verbo que ele não usa somente que esse sofrimento aperfeiçoariam, firmariam e fortificariam aqueles irmãos, mas também ele os fundamentaria, ou seja, Deus os colocaria em firme fundamento, algo estável mesmo em meio a estas provações. E Pedro, então, vai encerrar a sua argumentação, meus queridos irmãos, desembocando em uma doxologia, em um louvor a Deus, no qual ele vai expressar dimensões extraordinárias desse Deus. Observe que ele exalta o domínio de Deus, apontando então para uma extensão cósmica, ou seja, Deus domina sobre todas as coisas. E não somente isso, mas ele também fala a respeito do tempo, ele exalta uma perspectiva, uma extensão temporal, quando diz que o domínio de Deus é eterno, aponta para a eternidade, e por fim, então, ele declara, ele afirma o amém, que como sabemos, significa assim seja, apontando assim, que todos os eleitos de Deus, os filhos de Deus, devem concordar com aquilo que ele havia dito. Meus queridos irmãos, esse texto é de fato um texto maravilhoso. E ele nos traz algumas lições que eu quero destacá-las agora para vocês, aplicando nas nossas vidas. Irmãos, embora eleitos do Senhor, comprados com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramado naquela cruz, embora chamados eficazmente pelo Espírito Santo de Deus, nós continuamos pecadores. Continuamos fazendo aquilo que não é do agrado de Deus. Eu digo mais, nós estamos sujeitos às paixões, aos nossos pecados. E muitas vezes nós temos sido orgulhosos, esquecemos que Deus resiste ao soberbo. Precisamos nos humilhar, precisamos ser submissos, porque se assim fizermos a seu tempo, Deus nos exaltará, como nos diz a Bíblia, no tempo dele, segundo o seu querer e para a sua própria honra e glória. A segunda coisa, está difícil, está pesado, essa situação que nós estamos vivendo. Então eu digo para você, não carregue aquilo que você não pode carregar, ou seja, não arraste coisas do passado e não empurre ou nem não puxe coisas do futuro para o presente. Viva apenas o presente. Nós lemos aqui nessa manhã aquele maravilhoso sermão pregado por Jesus, o Sermão do Monte. Nós não podemos esquecer aquilo que Jesus falou, nos advertindo que nós não podemos acrescentar um côvado, ou seja, 45 centímetros ao curso da nossa vida. Então, eu pergunto, por que nos preocupar antecipadamente e nos preocupar com coisas que muitas vezes nem acontecerão? Então nós estamos sofrendo antecipadamente, sem na verdade termos a certeza que passaremos por aquele problema. Deixe-me ser mais claro com você, meu irmão, minha irmã, que está aqui na igreja ou me vendo em casa. Deixe-me ser mais claro.
Ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. Mas por que é pecado? Talvez você esteja aí se perguntando, você é tão ansioso, tão ansiosa, então por que é pecado? E eu respondo, a ansiedade é pecado, porque ela mina a nossa confiança em Deus. É como se você estivesse dizendo, eu pedi a Deus, mas por via da dúvida, eu vou me preocupar antecipadamente. E sim, porque quem sabe se Deus vai falhar? Quem sabe se Deus vai chegar atrasado? Né? Alguns chegam até a dizer isso, né? Deus tarda, mas não falha. Ou quem sabe se Deus vai tirar um cochilo? Vai tirar um cochilo exatamente. E até tem música aí cantando, né? Que Deus dorme. Né? Então, quem sabe Deus vai tirar um cochilo exatamente quando mais nós precisarmos dele. Absurdo, né? Mas é assim que muitas vezes nós temos agido. Estas coisas são, portanto, pecaminosas, porque elas demonstram que a nossa fé não está posta em Deus, mas em outra coisa qualquer, menos em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Terceira aplicação. Cuidado com o diabo. Ele é um perigoso adversário, ou o perigoso adversário. Ele é feroz. E a Bíblia nos retrata o diabo como sendo um leão feroz, rugindo em nosso derredor, exatamente para nos atacar em momentos que apresentamos algumas fraquezas, ou seja, quando nós somos orgulhosos, e o diabo então entra exatamente em momentos assim. Quando nós somos insubmissos, e o diabo vai então entrar exatamente nesse momento. Ou quando nós estamos ansiosos. Esse é o campo preferido do diabo. Quando nós estamos fragilizados e na dúvida, Deus é ou não é, Deus age ou não age, Ele fará ou não fará, é aí que o diabo entra. Quando menos esperamos, ele nos atacará. Por isso nós devemos resistir firmes na fé em Deus, para que enfim nós possamos ser verdadeiramente vitoriosos. Quarta, pare de se fazer de vítima. Pare de se fazer de vítima. Você nem é aquela hiena Hard do desenho animado, nem você é o Dr. Zachary Smith. Quem não conheceu, procura lá na internet. Perdidos no Espaço. Era um covarde, sempre se fazendo de vítima. Lembre-se que você é filho de Deus, comprado com o precioso sangue de Cristo. Portanto, haja como tal, e não como um covarde. Ainda mais quando sabemos que muitos estão sofrendo o mesmo que nós estamos sofrendo, e até mais. Eu poderia citar aqui o nome de diversas pessoas, diversos conhecidos, amigos, que estão sofrendo muito mais do que nós, do que eu, do que você. Mas eu não vou citar o nome por questão ética, mas poderia fazê-lo para que você entenda que você não é o coitadinho que você abre a boca para dizer que é. Que você não deve se sentir acuado no recanto de parede, como você muitas vezes fica. Você é filho
de Deus. Então haja como tal, a não ser que você, na verdade, não seja um filho de Deus. Lembre-se de que as provações serão usadas por Deus para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortalecer e para nos fundamentar. Quinta, aprenda a se alegrar e a glorificar a Deus mesmo em meio à dificuldade, porque elas são momentâneas, elas são passageiras. Portanto, glorifique a Deus na extensão do cosmos, em toda a extensão temporal, porque Ele deve ser glorificado em todos os momentos das nossas vidas. Esse deve ser o nosso desejo. Eu concluo então o meu sermão dessa manhã com alguns desafios para todos vocês que me ouvem, que me veem. Primeiro desafio, vou usar uma expressão de um programa popular aí: calce as sandálias da humildade. Desça de cima do camelo da sua glória. Seja submisso às autoridades e seja submisso aos mais velhos, aos mais experientes. Como assim, você pode indagar? Eu respondo. E também usando uma expressão popular, perdoe-me, mas para que seja bem entendida, você não é o último biscoito do pacote. Não pense que você sabe mais do que os outros, que você tem mais experiência só porque você tem um título acadêmico, uma graduação, uma pós-graduação lato sensu, estrito sensu, um doutorado ou até um pós-doc. Não pense porque você tem posição social, tem dinheiro ou outra coisa qualquer, que você é o melhor. Porque diante de Deus isso não vale absolutamente nada. Reconheça isso diante de Deus para que você possa ser exaltado, senão você vai ser humilhado, derrotado, e o diabo vai usar isso para te jogar na lama. Segundo desafio, seja submisso às autoridades, enquanto elas forem fiéis às Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque elas foram constituídas por Deus, mesmo aquela autoridade que não é eclesiástica. Então, no que tange às autoridades civis, as autoridades do nosso país, ore por elas. Seja qual for, peça a Deus que as oriente, mesmo que às vezes você não concorde. Mas ore pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Porque se elas forem bem-sucedidas, isso será bom para você, será bom para a sua família, será bom para o país. Saia da trincheira daqueles que defendem que o quanto pior, melhor. Essa semana eu desliguei a televisão completamente de noticiário, porque só se noticia desgraça, problema. Então ore pelas autoridades do país, nominalmente. Ore por elas. Não se alegre com o caos, pois todos nós sofreremos se ele instalar no nosso tempo. Quanto às autoridades eclesiásticas, também ore constantemente por elas, pelo pastor, pelo conselho, pelo presbítero, por todos aqueles que estão investidos de autoridades, que receberam essa autoridade exatamente para conduzir o povo de Deus no caminho que Deus quer que ele o faça. Então, submeta-se à liderança da igreja e não fique com críticas para os lados, porque alguns criticam o desempenho do pastor, o desempenho dos presbíteros, diáconos, mas não chegam para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos, para dizer qual é a sua insatisfação, ou dizer
aquilo que você acha que foi errado, mas fica conversando para os lados. Seja prudente, seja corajoso, seja crente e fale direto com quem for o responsável. Terceiro desafio: fuja do diabo. Não tente enfrentá-lo, porque ele tem mais força do que você. E ele sabe se utilizar de artifícios. Você só poderá vencer se estiver em Cristo, se Deus estiver contigo. Joga então fora todo e qualquer tipo de pecado de estimação que porventura você tenha. Porventura você esteja alimentando o seu coração. Quer saber como? Faça uma lista deles. Ninguém precisa saber deles, se eles te são ocultos. Mas faça uma lista deles, confesse ao Senhor, ore a Deus, pedindo para que o Senhor lhe conscientize desses pecados, que você se arrependa dele, que o Senhor os confesse, que você os confesse, e deixe-os para que você possa vencer. Não se acostume nem se alimente com esses pecados, pois senão você não vencerá na provação. A partir da provação, meus queridos irmãos, a partir daquilo que nós estamos vivendo, aprenda a se aperfeiçoar. Como? Pela palavra. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós defendemos isso, capítulo 1 da Confissão de Fé do Westminster. Vai dizer exatamente isso. A Bíblia, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Então, se aperfeiçoe na provação a partir da palavra. Fortifique-se na palavra, lendo-a diariamente, orando ao Senhor em todas as situações. E aqui para nós, participando também das atividades da igreja, mesmo à distância. O culto que nós transmitimos, a escola dominical que teremos logo mais, a devocional da noite, que todos nós devemos participar. Não vá para outro lugar, não. É atividade nossa, então temos que estar reunidos como família de Deus, através da devocional logo mais às 18 horas, a reunião da terça-feira também, não é? A reunião dos departamentos, das sociedades domésticas, os vídeos que colocamos. Então, participe de todas, que só assim você vai se firmar mais e mais, fortalecer. Esteja então fundamentado exclusivamente na palavra e despreze qualquer coisa que se queira acrescentar ou suprimir daquilo que Deus nos deu, que é exatamente a sua revelação. Por último, pare de reclamar. Louve a Deus. Marche. Levante sua cabeça. Louve a Deus. Louve a Deus pelo seu domínio cósmico. Louve a Deus pelo seu poder e por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e que Ele fará. Que o Senhor, portanto, nos abençoe nesta manhã e que possamos agradecer a Deus e possamos viver da forma como Ele preceituou, a fim de que possamos vencer as provações. Hino 116, união com Cristo.
Oremos. Senhor, nós te bendizemos pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor nos chamou para si. O Senhor não somente nos chamou, mas o Senhor também está conosco em toda e qualquer situação. Nós te agradecemos porque, como crentes alcançados pelo Senhor de forma eficaz, nós podemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Que nós possamos fazer isso, Senhor. Nós não aguentaremos se quisermos levar. Nós precisamos de Ti. E que, como cantamos esse hino, e às vezes em outras ocasiões já o fizemos, nós expressamos que queremos estar mais perto do Senhor, mesmo que seja a dor. Mas quando a dor chega, nós nos desesperamos. Quando a dor chega, nós reclamamos do Senhor, murmuramos. Quando a dor chega, ao invés de irmos para junto do Senhor, nós nos afastamos do Senhor. Preferimos o padrão do mundo, mas não o padrão da Tua palavra. Por isso nós queremos pedir perdão, Senhor. Desperta Teu povo, Senhor. Trabalha no coração do Teu povo, para que isso não volte a acontecer. Pedimos o socorro para aqueles que estão em situação difícil de saúde, qualquer enfermidade, mas principalmente para aqueles que estão com problema de saúde provenientes desse vírus. Que o Senhor os assista. Lembramos o reverendo Jorge, sua esposa, lembramos o pastor Rogério Justino e outros irmãos mais, e outras pessoas mais que estão sofrendo. Assiste-os, Senhor. Também te agradecemos por aqueles que completarão mais um ano de vida durante essa semana. Lembramos da irmã Mércia, do irmão Abel, pequenino Abel, de Letícia, de Moacir, de Yuri, de Gilson, do irmão GCI também, do diácono Calel. Que o Senhor os abençoe, Senhor. Eles que estão vivendo um momento diferente, comemorar mais um ano de vida em meio a essa situação que estamos vivendo, mas que eles façam isso com alegria, sabendo que o Senhor preservou a vida deles até hoje e haverá de fazê-los segundo a vontade do Senhor até o dia que o Senhor já determinou. Louvado seja o Teu nome. Nos dê um dia na Tua presença, que participemos da reunião da escola dominical, da reunião à noite, possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.